Fala pessoal, beleza? Vamos aqui a um vídeo de react, mas com comentários. Então antes de começar a chorar e falar, deixa o cara falar, sei que lá, o canal é meu. Então vocês estão aqui para não apenas ver o que eu estou reagindo, mas para me ouvir falar também. Meus comentários são importantes, porque o canal é meu. Não gostou, vai ver outro vídeo. Então antes de começar a choradeira aí, vamos ficar tudo bem claro. Aqui é um vídeo do UOL Esporte com PVC, que aí pessoal do UOL lá. Antes de começar a choradeira, vou meter o filtro de direitos autorais aqui na frente, porque eu não confio no UOL e o UOL pode querer me dar strike. Então vamos reagir a eles falando sobre o fair play financeiro. Vem aí o PVC falando que o Flamengo justifica seus gastos com o que arrecada, o Botafogo não, etc. E a gente vai comentar tudo tintim por tintim aqui, refutando os argumentos deles e o mimimi deles com relação ao valor gasto. E vale lembrar que o Botafogo está iniciando um projeto, então é bem aceitável que você invista primeiro para depois lucrar. Então, antes de começar aqui a reagir o vídeo, curta o vídeo, comente o que você está achando do Botafogo no Campeonato Brasileiro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os vídeos e lives que postarmos aqui no canal e também mande o link para amigos, compartilhe com amigos que não conhecem o canal ainda. E no like, deixa o like antes do vídeo. Se for ruim o vídeo e não gostar, você sai e retira o like antes de sair. Mas dá o voto de confiança, dá o like primeiro e aí depois, se não gostar, você retira. Se gostar, mantém e comenta aqui embaixo. Então, bora pro vídeo. A pergunta que não quer calar, Botafogo ou Flamengo, quem investiu mais na temporada 2024? Vou falar para vocês, hein? É dinheiro, hein? Que não acaba mais, rapaz. Olha aí, na tela, Vale lembrar que o UOL é aquele, né, que fez campanha contra o Textor com aquela matéria, não a matéria em si, mas repercutindo a matéria do Lúcio de Castro, que não é do UOL, mas o Juca Kfouri, Trajano, esse povo do Maurinho, se não me engano, também é. Não, Maurinho é Jovem Pan, né, Maurinho. Mas todo o pessoalzinho que repercutiu a matériazinha de 4 partes, que vai virar processo contra eles, né, dizendo que o Texas tinha ligação com um mafioso russo, etc., é o povinho do UOL. Então sabe que o UOL tem uma má vontade com o Botafogo e puxa saco da Leila. Então já sabemos para onde isso aí vai. tela para vocês. Botafogo, 390 milhões. É dinheiro, hein, ô Rodrigo, PVC? Meus amigos, é muita grana. Thiago Almada, 122 e Luiz Henrique, 99 milhões. O que o Textor vai fazer com esses jogadores em janeiro, hein? Essa é uma boa pergunta. O que vai fazer? PVC, por favor, Rodrigo. Primeiro o número 390 já está atualizado com o Vitinho, né, que é o lateral direito que o Botafogo está contratando aí do Burnley, né? Então já é. E aí a gente vai mostrar depois os 390 milhões correspondem exatamente ao que foi a receita do Botafogo inteira do ano passado. Então mostra o tamanho do dinheiro que foi gasto nesse ano inteiro, não é só nessa janela, mas nesse ano inteiro. Eu não consegui fazer esse levantamento inteiro, mas assim, me acredito que é a maior maior investimento de um clube no ano na história do futebol brasileiro. Não... É o maior investimento da história. E não só é compatível com a receita do ano passado, né, o faturamento do ano passado, mas se a gente pegar quanto o Textor gastou, no caso, tá gastando, né, mas foi o acordo de comprar a SAF do Botafogo, foi 400 ou 450 milhões de reais. Ele praticamente nessa janela, nesse ano, vamos dizer assim, nas duas janelas, investiu quase o mesmo valor. Não vejo nenhum outro, nem na época, só se tiver que atualizar, né, PVC, Parmalat, de repente, MSI, aí talvez se tiver inflação, a gente conseguisse chegar a um número parecido, mas fora isso é o maior investimento de um clube num ano no futebol brasileiro, esse do Botafogo, muito com recursos do seu dono, né, não são recursos gerados ainda pelo Botafogo, são recursos investidos pelo seu dono. Você já estava falando o que vai ser feito dos jogadores, o Thiago Almada vai para o Lyon, tem essa coisa da holding, né, Eagle Holdings, né, que detém o Botafogo, é dona do Lyon, é dona de uma parte do Crystal Palace, do RB Molenbeek na Bélgica. Então é meio dentro dessa lógica esse investimento aí recorde para o futebol brasileiro. Perfeito. Que dinheirama, hein, PVC? Caramba, é muita grana, amigo. E é engraçado, eu diria assim, mesmo que você considere lá o Parmalat, os valores eram diferentes. Não é que a Parmalat não fizesse um investimento proporcionalmente à época semelhante, mas é que o tamanho era diferente. Quando começa o investimento da Parmalat em 92, e principalmente a janela de 93, eu lembro muito dos valores da época. O Edmundo foi o jogador mais caro da história do Brasil ao ser contratado pelo Palmeiras do Vasco por US$ 1.800.000 em janeiro de 93. O Edilson custou US$ 1 milhão,
o Roberto Carlos custou $600 mil e o Antônio Carlos $500 mil. Na época se falava em dólar, porque a economia estava dolarizada antes do Plano Real. Então, mesmo as empresas multinacionais no Brasil faziam orçamento anual em dólar, porque você tinha que planejar com inflação 80% ao mês, você fazia em dólar, porque você sabia que tinha uma base real do que ia acontecer ali. Se você pensar em $1.800.000, mesmo com inflação, não vai dar o que está acontecendo hoje. Não se... Por que não dá? Porque não só a inflação em si, mas na economia em si, no geral, mas o futebol está inflacionado, cara. Você vê times oferecendo 100 milhões pro Wesley, cara, que é um lateral horrível. A torcida do Flamengo acha ele horrível. Os flamenguistas, tá? Acham ele horrível. Você vê jogadores comuns saindo por cifras de centenas de milhões de reais. Quanto custou o Vitor Roque? Ah, é bom jogador? É bom jogador. Mas, cara, o Vitor Roque, sério que ele custa, sei lá, alguns Denilsons, alguns Ronaldos, alguns Rivaldos? O Vitor Roque não joga nem um quinto desses caras. Nem um quinto, um oitavo desses caras. Pra custar, sei lá, 10 vezes mais que cada um deles. É o mercado inflacionado, cara. Inflacionado. Hoje em dia, o leilão de jogadores foi fazendo que o mercado inflacione. Pra você contratar, tem que dar mais, e dá mais, outro dá mais, e quando você vê, tá pagando 4 vezes o que o cara vale. Se trata disso. É o período de maior capacidade de investimento do Brasil, dos clubes brasileiros. Você pega das 4 maiores transferências da história do Brasil, e aí eu não estou dizendo o Vitinho, mas assim, Thiago Almada, Alcaraz, Luiz Henrique, que são 3 deste ano. 2 do Botafogo e 1 do Flamengo. E o De La Cruz, né? Que tá aí pelo menos próximo, né, PVC? Tá pertinho. O De La Cruz vem, o Gerson vem na frente do De La Cruz ainda. Depois do De Arrascaeta atualizado, o De La Cruz hoje com 77,7, o cálculo que eu tô vendo aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o oitavo mais caro. Veja que o mais caro do Brasil em janeiro, o mais caro da história do Brasil, depois a gente fez a conta de atualização do De Arrascaeta, porque teve pagamento na renovação do contrato e tudo mais, de quanto pagou mais para o empresário e para o clube. Mas das 10 maiores contratações do Brasil na história, 4 são neste ano. E a gente não está vendo isso acontecer no cenário de pensar, bom, o Brasil está produzindo para isso. O Flamengo está, né? É o que o Rodrigo está dizendo. O Flamengo justifica as contratações, os investimentos, pela receita dele. Aí tem um detalhe. É muito fácil você falar que o Flamengo se justifica com suas receitas gigantescas fazer esse tal investimento. Agora, da onde vem essas receitas? Vale lembrar que as receitas vêm, boa parte delas, de patrocinadores. Há quanto tempo o Flamengo recebe ano após ano aí? Cada uma hora é um patrocinador estatal, outra hora é outro. Já teve Lubrax, Petrobras, Caixa, Banco de Brasília. Cada hora é uma estatal. Então, começa por aí. Qual é o intuito de uma estatal que não tem concorrente, muitas vezes, que não tem que visar lucro ou não, até tem de vez em quando, mas se der prejuízo, tem quem cubra. Qual é o intuito de uma estatal ter que fazer tanta propaganda assim? Patrocinar um clube de futebol? Vão ganhar o que com isso? Entendeu? Aí você injeta dinheiro do povo brasileiro, todos os brasileiros, flamenguistas, corintianos, palmeirenses, botafoguenses, vascaínos, tricolor, são paulino, gremista, colorado, todos eles num time só. Já é injusto por si só, né? E aí você injeta dinheiro. Então a receita já sobe com dinheiro que não deveria estar indo para o futebol, né? Segundo ponto. Televisão. Hoje menos, né? Mas durante muitos anos, décadas e décadas, o Flamengo teve suas receitas infladas por uma cota de televisão que a Globo calculava como ela quisesse, como ela queria, bem entendia e dane-se qualquer lógica. E os outros clubes, tirando o Flamengo, né, que era o mais beneficiado, outros clubes não podiam reclamar, chiar, mas não tinham o que fazer. Tinham que aceitar aquilo, porque era ou fechar com a Globo ou não ter seus jogos transmitidos nunca em canal nenhum. E aí você perde também patrocinadores. Então você era refém da Globo, onde só o Flamengo era muito mais beneficiado, ganhava o triplo, o quádruplo, até 20 vezes mais que alguns concorrentes do mesmo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, é muito fácil você dizer que
as receitas do Flamengo correspondem ao quanto ele gasta. Quando você inflou a receita com cota de televisão absurda, que você perde fair play financeiro para equilibrar as coisas nos gastos, né? Mas você não perde fair play financeiro para você dar uma boa também remuneração aos clubes de forma igualitária. O Flamengo sempre vai ganhar mais dinheiro com venda de camisa, com venda de ingresso, com sócio torcedor, com patrocinadores na camisa, não estatal, mas de outras marcas, sempre vai ganhar mais que os outros, porque tem mais torcedor. Isso é fato. Agora, não tem que ganhar mais em patrocínio estatal, que é o dinheiro do povo inteiro, todos os torcedores, todos os cidadãos brasileiros. Não tem que ganhar mais em cota de televisão. Tem que ganhar mais um pouquinho, tipo 10% a mais, 20% a mais, com uma divisão igualitária, dividida em premiações, em audiência, mas tipo, o grosso, a maior parte da cota é igualitária. Aí você vai ganhar 20% a mais, 30% a mais. Não 2.000% a mais, 10.000% a mais que o outro. Isso não existe. Pô. Então, na hora de cobrar fair play financeiro para os gastos, cobrem também fair play financeiro para as arrecadações. Porque é muito fácil falar que o Flamengo ganha mais que todo mundo, mas não citar de onde vem esses ganhos, tá bom? Então é mole você dizer que o Flamengo se justifica em seus gastos, mas não explicar de onde vem a receita. O Botafogo ainda não. O Botafogo é um investimento inicial de que você está botando dinheiro e torcendo para o John Textor não virar Emil Pinheiro. Outra coisa, ele acabou de refutar qualquer outro mimimi que possa vir a ter aí. Qualquer empreendimento que você faz, abriu uma empresa ou comprou uma empresa e tal, pá, você tem que botar dinheiro primeiro, você investe primeiro, qualquer negócio que você tem, até que não seja uma empresa, mas um negocinho ali que você tem ali, um bico de final de semana e tal, por exemplo, eu vou comprar uma carrocinha de pipoca, pra vender pipoca na pracinha final de semana, na minha folga, eu tenho que primeiro investir o dinheiro comprando a pipoca, a manteiga, o sal, o gás, a carrocinha de pipoca, tudo isso, a sacolinha da pipoca ali, a embalagem, para depois o lucro vir. Então é lógico que primeiro o Botafogo está investindo muito mais dinheiro do que arrecadando. Isso é lógico. Qualquer chimpanzé bem treinado entende isso. Então não tem motivo de você falar que, nossa, o Botafogo está gastando mais do que arrecada. É lógico que tá, cara. É lógico que tá. É um início de investimento, pô. Pelo amor de Deus. O Texas quer criar um time potência nacional. Para depois isso gerar muito retorno para ele com premiações de títulos, com venda mais caras de pacote de televisão, direitos de transmissão para fora, com venda de jogadores mais caros também, valorizados, vendendo mais caro, venda de jovens jogadores da base, mais valorizados também, e tudo isso é um efeito cascata. Patrocinadores mais caros para receber também. Então, ele está primeiro investindo para depois tirar. Isso é lógico. Esse é um ponto fundamental, né, na questão, que é o investimento que é feito sem ter escopo para isso, né, sem ter receita para isso. Agora, isso não me parece que seja que não é um problema e nem me parece que será um problema em terras brasileiras, né, Rodrigo? Tem alguma articulação nesse sentido? Não, hoje é legal. Isso. Em outras ligas você tem essa regulação, né? Que a gente sempre fala, o que é fair play e tal, não sei o que. Fair play é você criar regras para que o futebol seja financiado pela geração de dinheiro do próprio futebol, e não geração de fora, ou seja, dinheiro que vem de outros negócios sem limites, né? Isso, no final das contas, você pode criar um monte de mecanismos, mas é essa a lógica, né? E hoje não existe isso no Brasil, e até justifica um pouco essa operação do Botafogo, porque a gente sabe que o Textor está sofrendo uma pressão lá na França, né, com o Lyon, porque o Lyon tem que fechar essa operação dentro do fair play da França. Então, aqui no Brasil, ele tem uma liberdade para fazer esse tipo de operação. O Almada já veio com um encaixe para ir para a França no fim do ano, né? Então, tem uma lógica dentro da holding dele de clube, mas hoje não existe, e a não ser que os clubes trabalhem por isso, e que eu não vejo nenhum movimento nesse sentido, não existe nenhuma limitação, pode-se fazer esse tipo de operação. E aí a gente vendo o Flamengo, aí já incluindo também o Gonzalo Plata, né? Então, atualizamos desde ontem 307 milhões. Como a gente tinha falado, se vocês lembrarem nos programas lá atrás, o Flamengo não ia investir forte no meio do ano. Ele tinha pouco dinheiro, era 3 milhões de euros. A gente fez um programa aqui mostrando que quem acompanha o programa pode achar que a gente é maluco, né? Porque a gente estava dizendo aqui, o Palmeiras vai gastar muito mais no meio de ano, e o Flamengo agora não vai ter tanta força e tal. Aí aconteceu uma coisa estranha no meio do caminho. O Flamengo tomou 4-1 do Botafogo, que era para ser 8.
Aí, amigo, crise na Gávea, o que você faz? Corre atrás igual um maluco de reforço, pra calar a boca dos torcedores, acalmar a torcida. Ainda mais em ano de eleição do Marcos Braz, que vem vereador, e também da chapa de presidente do clube. Ou seja, não podemos ter crise. O Botafogo criou uma crise na Gávea e eles tiveram que correr atrás de resolver. Não sei o quê, e realmente ele tinha 3 milhões de euros. De repente, faz um gasto como esse do Carlos Alcaraz de quase 18 milhões de euros, mais o Gonzalo Plata, né? E outras negociações como o Michael, Alexandre foram luvas, então não entram nessa conta. Mas por que aconteceu isso? Isso é bom dar uma explicação, conversei com as pessoas do Flamengo. Questão de contusão, né? As contusões do Vinha e do Cebolinha, e o clube constatou que com o calendário atual não é possível tocar um elenco que eles consideravam suficiente, com 2 jogadores para cada posição, como era feito e como é feito no mundo, né? Feito na Europa. Não foi bem assim não, tá? Porque as contusões vieram aí 2, 3 jogos antes do Botafogo e ninguém se mexeu para contratar. Foi depois da porrada que levaram o Botafogo, o choque de realidade veio. Opa, não temos o melhor elenco, não. Nosso elenco virou um saco de pancada do real melhor elenco do Brasil, que é o Botafogo. Temos que correr atrás de reforçar o elenco para voltar a ser o melhor do Brasil. Não foi muito das contusões que foram o estopim, não, tá? Como no Brasil você tem essa carnificina em agosto, setembro, que os times vão se esfacelando, no caso do Flamengo mais do que os outros atualmente, tem outras questões, enfim. Constatou-se que tinha que se fazer uma operação, então foi feita uma reforma grande no orçamento. Reforma ainda não foi readequado, mas o que o Flamengo pensava em gastar em orçamento, ele multiplicou muito, fez um gasto agora de um pouco mais de 20 milhões de euros, que não estava previsto, e que obviamente, você vai ter que fazer ajustes para isso caber. O clube tem dinheiro? Sim, tem uma dívida baixa, provavelmente vai ter venda, isso já ouvi do clube, que provavelmente vai ter venda ou agora ou no fim do ano. O Wesley é um jogador que pode estar nesse caminho, o Lohan, enfim, tem jogadores que podem eventualmente sair para cobrir uma parte, mas você vai fazer uma readequação do orçamento e provavelmente investimentos que seriam feitos no ano que vem não vão ser feitos, porque você entrou muito mais forte nessa janela por conta desses motivos, contusões e uma constatação de que com o calendário posto, o clube não ia chegar a lugar nenhum com o time se esfacelando fisicamente. Então, mudou muito a conta do Flamengo para esse ano. Era um clube que ia investir 3 milhões de euros. Você pensar, ele só estava pensando em contratar o Marco Antônio, que acabou no São Paulo, né? Era a única contratação que o Flamengo está pensando em fazer no meio do ano. E acabou com 4 jogadores, sendo que 2 deles com aquisições caras e outros com luvas pagas, enfim, que é o caso do Alexandre e do Michael. Então, o mais caro é o Alcaraz, que é o recorde de contratação do Flamengo. O jogador do Flamengo está tentando há 3 anos. E que aí tem como é um jogador que sai da Premier League, tem esse valor bem alto para retornar ao Brasil, em torno de 110 milhões de reais. De fato, ele bate o próprio recorde, não bate o recorde de contratação por conta dos investimentos feitos pelo Botafogo. Eu acho que o Almada ainda está na frente, né, PVC? A gente teria que fazer a conversão de euro aqui, mas o Almada é mais caro. O Almada foi feito em dólar, e é isso que o PVC está falando. Depende do mercado, né? Como o Almada veio dos Estados Unidos, o preço dele é em dólar. Como o Alcaraz veio da Europa, o preço dele é em euro, né? Então tem essas questões. O mercado argentino e americano trabalham com dólar e o mercado europeu trabalham com euro. Mas se a gente pensar na conversão no dia da compra, que tudo bem, tem sempre uma dificuldade, a gente nunca tem o valor exatamente divulgado, mas o que está se trabalhando a gente está trabalhando com 137 milhões de reais do Almada e 110 milhões de reais do Alcaraz. E trabalhando com 92 do De La Cruz, o Gerson é 92,2 do ano passado, dos 5, eu falei dos 10, mas então eu vou refazer a conta que eu fiz agora há pouco. Dos 5 jogadores mais caros da história do Brasil, considerando esse valor que a gente está vendo aqui do De La Cruz, 92 milhões, 4 dos 5 mais caros da história do Brasil foram contratações neste ano de 2024. Esse valor do De La Cruz eu tirei do balanço do Flamengo, porque como já passou a operação, ele tem registrado, então ele é mais preciso do que todos os outros, digamos assim, né? Tem essa vantagem, talvez, porque é uma operação já mais antiga. Olha, o técnico do Botafogo, eu sei que o nosso programa é de finanças, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O técnico do Botafogo, o Arthur Jorge, disse recentemente, eu fiquei com isso na cabeça, que o ideal com a escola, de onde ele veio, a escola europeia, é você trabalhar com 2 jogadores por posição, e aí mais 3 ou 4 da base, para você manter o grupo competitivo e tal. Só que ele disse, bom, mas aqui a gente tem que se adaptar, eu precisei me adaptar à realidade do ambiente, do país onde eu estou. Essa é um mantra do Abel,
nesses 4 anos aí, 2 jogadores de posição. Me parece que o Tite entrou nessa onda, mas Massa, mas você está falando de montagem de elenco, programa de finanças. Ora, pois, impacta diretamente nas finanças, porque chega na hora que os caras não podem jogar. O Flamengo teve jogadores na Copa América, muitas contusões musculares no Flamengo e no Palmeiras também, que a contusão muscular no Palmeiras é um negócio muito raro. E os times estão todos. O São Paulo perdeu o Ferreirinha. Os times estão perdendo jogadores. Isso impacta no dinheiro, PVC, porque não é possível que a gente não vai conseguir fazer um calendário mais razoável para que os clubes não tenham que investir e socorrer praticamente seus elencos. E aí, o que acontece? Cai o nível do futebol. E a gente reclama. Mas o jogo no Brasil não é tão bom. Claro que não é. O cara acabou de chegar, saiu do aeroporto, vai para o campo. Embora tenha uma questão do... Tem a questão também, sai do aeroporto, vai para o campo por causa do Michael, que já está machucado. Mas tem um outro lado, né? Que, assim, você pensar que quando a Europa... Eu estava na casa do Fernando Calas ontem assistindo o sorteio da Liga dos Campeões e o Calas estava tentando entender o sorteio, eu estava tentando dizer para ele, não, Calas, o sorteio é da tabela do time. E um time brasileiro campeão da Liga dos Campeões pode jogar 17 vezes. Cara, a Europa imita o Brasil às vezes, né? Quando o Maradona foi campeão do mundo em 86, ele jogou 34 partidas na temporada. E os caras estão jogando, nessa temporada pode jogar 67, 68. Não acho até que não vai jogar, porque talvez o campeão da Champions não jogue Copa da Inglaterra, enfim. Mas tem umas coisas que estão muito malucas. Eu acho que tem uma coisa também que o Abel trabalha nesses últimos 4 anos mesmo, e o Abel eu acho que é um valor importante de se considerar, porque ele teve sucesso nesses 4 anos, ele ganhou título nacional ou internacional nesses 4 anos, falando sobre trabalhar com grupos de 24, 25, e quando ele mudou um pouco, ele mudou para 26 jogadores, mais os 4 bolsas, que ele chama de jogadores bolsas, que são os que descem e sobem. Vem participar dos treinos dos principais, do profissional, eventualmente joga uma partida profissional e desce para a base. Eu não tenho certeza se o Flamengo teria essa política hoje se não houvesse uma contingência de 2 fatores. É claro que o Flamengo está... Os casos do Alexandro e do Michael são claros de substituições de jogadores machucados. Perfeito. Mas uma hora os jogadores machucados vão voltar. E aí você vai ter um elenco que vai estar mais inchado. Eu acho que o caso do Alcaraz é o caso de uma negociação que vinha em curso há um tempo, o Flamengo queria fazer e que agora deu certo, então venha. Perfeito. E o Plata também um pouco assim. Mas eu não tenho certeza, Rodrigo, se não houvesse 2 contingências juntas, que são o ano passado sem título e esse ano eleitoral, se o investimento nesse meio do ano teria se saltado por essa percepção de agora. Ou se o Flamengo seguiria no seu trilho, dizendo, não, a gente consegue ganhar alguma coisa importante aqui. Inclui uma terceira aí, ano eleitoral, o ano passado sem títulos, podendo se repetir esse ano aí, porque o Flamengo já não é mais o favorito no Brasileirão, não é mais. Fortaleza disparou, o Botafogo está ali na cola do Fortaleza, o Flamengo está mais abaixo, e mais abaixo está colado com ele o Palmeiras, o São Paulo e tudo mais. Já não é mais um favorito, é um dos postulantes, mas não é favorito. Na Copa do Brasil, eu acho que está ali entre ele e São Paulo. E na Libertadores, também não é favorito não. Está ali Botafogo, São Paulo, Flamengo, River. Qualquer um desses times aí pode despontar e ser campeão. Então pode ser que esse ano seja mais um ano sem título. Ganhou só um Carioca. Mas para eles até pra gente também, tipo, a gente nem considera mais tanto como um título relevante. E aí veio o fator porrada do Botafogo, que deu um choque de realidade neles e a correria começou. E a gente não vai inchar o elenco pro ano que vem. Não dá para ter certeza disso, ninguém vai dizer isso taxativamente, né? É isso que você tá falando, ninguém vai dizer. Mas o raciocínio faz sentido, né? É óbvio que o fato de ter uma eleição no fim do ano e de não ter título no ano passado, eu acho que tem. E eu acho que o movimento do Botafogo e do Palmeiras, de contratarem forte, acaba pressionando o clube para aumentar o gasto. Agora, uma observação que eu ia fazer em cima do que o PVC falou, que você está falando da questão da Champions League, imitando o Brasil e aumentando o número de jogos. Jogo é ativo. O que significa? Sim. Quanto mais jogo você tem, mais dinheiro você ganha, organizando a competição. E aí, por isso que eu iria fazer um raciocínio aqui sobre o calendário. A gente já fez uma matéria aqui mostrando que quando você tem um calendário com mais estadual, tal, você tira dinheiro dos clubes, porque você tira os jogos mais valiosos. Claro. Né? Você quer... Claro. Massini, você está sem microfone. Isso. O Flamengo divulgou agora uma nota, foi constatada a lesão muscular no Michael e também no De La Cruz. Segue, por favor, que essa notícia acho que é importante. Perfeito.
Então, é ativo. Então, a gente já falou aqui, calendário tira dinheiro dos clubes ao botar jogos de menor valor, que são do estadual, em detrimento dos jogos de maior valor, que são Libertadores, Brasileiro e tal. E aí, o calendário também, isso é que é o raciocínio que ia fazer, também obriga uma despesa maior do clube. Porque a gente está falando aqui, você tem que ter um elenco mais encorpado para aguentar o calendário. Então, ele pressiona as finanças dos clubes dos dois jeitos. Reduz a receita e ele aumenta a despesa. Então, você pensar sobre o ponto de vista do gestor de clube, ele deveria estar sentado hoje com a CBF para discutir isso aí e tentar resolver uma questão para poder reduzir a sua quantidade de dinheiro gasto e conseguir um equilíbrio maior de finanças. A janela que a gente está vendo é esse impacto do aumento de despesa por conta do calendário, assim como você tem um impacto de redução de receita. Então, é um prejuízo nas duas pontas financeiras dos clubes. E não estou falando que a janela é só por causa disso, ela tem a ver com essa força do futebol brasileiro, no caso do Flamengo orgânica, e no caso do Botafogo por conta da SAF, do seu dono e tal, mas que é uma novidade, mas tem esses aspectos que a gente tem que considerar aqui, que poderiam ser bem mais benéficos para o futebol brasileiro se fossem trabalhados melhor, né? Só uma coisa importante para dizer sobre isso. A questão do calendário, ela é muito óbvia e todo mundo já entendeu qual é. É a seguinte, os clubes pequenos precisam ter 10 meses de atividade, mas não à custa da escravidão dos grandes. E isso está claro. Todo mundo sabe disso. Então você precisa ter estadual para os pequenos, mas sem jogar os grandes. Isso tem que resolver. É uma questão, a partir do momento que você tem quase já um consenso, depois de 30 anos, tem um consenso de qual é a razão do calendário, só não resolve por efeito político. A política é que tem que ser colocada de lado, porque a razão econômica precisa prevalecer. Se não a técnica, a tática e o melhor espetáculo, a econômica. Vambora, estou com vocês nessa aí. Rodrigo, fala para a gente caminhar. Aí mostrando a receita do ano passado, né? Do Flamengo foi em torno de 1,4 bilhão. Então, você pode discutir 300 milhões de investimento para o clube, ele aumentou do que ele tinha de gasto, mas está dentro do escopo, né? O Botafogo investe 390 milhões, é toda a sua receita. Não existe histórico se você pegar lá na Europa, pode ter um ou outro caso, mas são clubes desequilibrados que investem o valor inteiro da receita do ano anterior dentro em contratação. E aí embaixo a questão que tem um extra, né, da venda da Liga Forte União, no caso 165 milhões. Isso é uma coisa importante porque não só no Botafogo, mas em outros clubes, isso turbinou os investimentos. A gente daqui a pouco vai falar do Fortaleza e teve a ver com isso, né? Quer dizer, você teve uma receita extra, então você teve um aumento de gastos com contratações também nesse ano, também por esse fator. Não foi só isso, mas teve esse fator também. Bom, pessoal, é isso aí. A choradeira não vai parar. Duvido que se a maior janela da história, no caso, tivesse sido o Flamengo, estariam falando disso. Estão repercutindo tanto isso e reclamando e falando das receitas e que é irresponsável e tudo mais, porque é o Botafogo sobre o Flamengo, causando impactos no ano do Flamengo, no ano do Palmeiras, né? Sobre a questão do estadual, eu acho válido demais. Pelo que eu vi, o Palmeiras e o Flamengo, a Leila e o Landim, estão aí tentando negociar para que o estadual seja reduzido. Isso aí é muito importante, é fundamental, porque você está estourando os jogadores principais do seu time no final do ano por causa de 3 meses jogando jogos em gramados ruins, em temperaturas muito quentes, em jogos muito corridos com adversários que treinam há mais tempo, porque começa a temporada bem antes dos times grandes, que são os times pequenos. Então, desgastando muito os caras para jogos que não valem nada, nem desportivamente falando, nem economicamente falando, porque os estaduais, muitos deles nem pagam mais premiação. Então, é só uma escravidão. Você obriga os times a jogarem, porque se eles não jogarem, eles tomam multa. Se eles não jogarem com o time principal, podem vir a perder classificação para a Copa do Brasil, que criaram esse mecanismo no passado para forçar os times a jogarem estadual, mesmo contra a vontade deles. Alguns queriam fazer pré-temporada lá fora, como o Botafogo, botar o time sub-20 para jogar aqui o Carioca, não puderam. Então, é aquela coisa política, né? Para a CBF, o Edinaldo, né? Todos os presidentes foram assim, não perderem os votos das federações estaduais na hora de eleger o presidente da CBF, na reeleição deles. Eles fazem tudo que as federações querem. E aí eles aumentam o estadual, dão mais peso ao estadual com classificação para a Copa do Brasil. Não fazem o que tem que fazer, que é reduzir o estadual, reformular eles, de forma que os times grandes joguem menos jogos. Não, eu sou contra acabar com eles,
Mas você tem que fazer com que os times grandes joguem menos jogos, enquanto os pequenos joguem mais jogos. Faz uma fase eliminatória antes com os pequenos, para depois incluir os grandes. Mas eles não querem isso, né? Eles querem botar mais jogos com o grande possível para criar mais receita, porque vem aí as federações, arrancam a fatia da arrecadação ali com todo o jogo, né? A bilheteria, borderô, etc. Eles pegam da arrecadação, não pegam do lucro final a parte deles. Pegam da arrecadação, antes de botar as despesas. Já vem, morde um pedacinho deles lá e leva embora. Então, para eles, quanto mais jogo de time grande tiver, melhor. Só que pro futebol brasileiro em si, quanto mais jogos de time grande tiver no estadual, pior pro Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, etc. Você embola os melhores campeonatos que você tem à disposição, que são Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? 8 meses, um pedacinho de abril só, mas bota aí 7 a 8 meses, e você dá 3 meses inteiros para um único campeonato, que é o Carioca, estadual, paulista, gaúcho, etc., qualquer que seja, ou estadual. Um time grande que vai para o G4, para o G6, que seja direto para a Libertadores, sem ir para pré, ele joga praticamente só o Carioca, só o estadual, nesses primeiros 3 meses. Olha só que desgaste imbecil. Mas é isso. Com relação ao fair play financeiro, é um choro, né? Mas tem que ter igual lá fora, tem que ter muita coisa igual lá fora. Antes de pensar em fair play financeiro, para você dizer quanto que um time vai gastar ou não, vamos pensar em fair play financeiro para igualar a arrecadação dos times na questão de cotas de televisão, tá? Vamos pensar em fair play financeiro, proibindo que estatais patrocinem times de futebol. E se patrocinar um time, tem que patrocinar todos, para ficar equilibrado e justo. Então, tem que pensar em muita coisa antes disso, né? Isso é choro de perdedor. Mas é isso, pessoal. O vídeo está meio longo já. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Quem gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora e até o próximo vídeo.